A diferença entre alimentos saudáveis e alimentos nutritivos, o que você não sabe, mas precisa saber. Vamos lá para mais um NPC 10 minutos, sejam bem-vindos. A ideia de hoje é falar rapidamente, em 10 minutos, sobre esse tema, porque é um tema que ele é muito importante. Por mais que não pareça, isso pode modificar bastante a sua alimentação, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar dando um exemplo, né? Um exemplo que aconteceu comigo, de uma paciente, na verdade, que eu gosto bastante, que ele explica bem essa diferença. Essa minha paciente, ela saiu para comer uma pizza com o namorado e com um casal de amigos. O que aconteceu ali foi que quando ela chegou lá, a moça do outro casal, ela pediu uma salada. E aí, essa minha paciente ficou com vergonha. E ela falou, acho que eu vou pedir uma salada também. Mas ela foi em uma pizzaria. A ideia de quando você vai numa pizzaria, a expectativa que se cria é, vou comer uma pizza, né? Porém, nesse caso não foi o que aconteceu. Ela acabou pedindo uma salada. E quando ela pediu a salada, ela queria muito comer a pizza. Aí os maridos, né, os namorados, pediram a pizza. Obviamente eles comeram a pizza. E as duas mulheres comeram a salada. E ela ficou muito chateada de ter comido a salada, né? Porque ela queria muito comer a pizza, ela gostava muito da pizza daquele lugar. Daí o que aconteceu? Ela foi pro banheiro e foi chorar o banheiro. Ela foi no banheiro para chorar. O que isso já demonstra ali a frustração que ela teve, ela não conseguiu lidar muito bem com isso. Quando ela chegou em casa, ela chegou frustrada e com fome, porque, enfim, uma salada não matou a fome dela, e ela acabou atacando um pote de sorvete, e comeu bastante sorvete, tá? Não vou falar que ela teve uma compulsão, mas ela teve um exagero aí com o sorvete. Vamos lá, por que eu dei esse exemplo? O que será que é mais saudável, mais nutritivo? Uma pizza de 4 queijos, vamos dar um exemplo, né? Ou uma salada ali com, né, variada, com bastante coisa, né? Qual que seria mais nutritivo? Você pode falar que talvez a salada seja mais nutritiva. Tá, talvez também, depende da salada, depende da pizza, mas de uma maneira geral você pode falar, beleza, a salada é mais nutritiva, ok. Agora, nesse contexto, o que era mais saudável para ela? Ter comido uma pizza, 2 pedacinhos de pizza ali, que ela comeria mais ou menos isso, ou ter comido uma salada chorando, querendo comer uma pizza? Tá? Aqui, por que é legal esse exemplo? Porque ele mostra que quando a gente fala de alimento nutritivo, de nutrição, a gente pode até ser um pouquinho mais objetivo, tá? O alimento nutritivo, ele vai ser o alimento que teoricamente tem mais nutrientes, só que ao mesmo tempo também é difícil, porque quais nutrientes? Um vai ser fonte de uma coisa, outro vai ser fonte de outra, e é difícil você comparar um alimento que é fonte de ferro com um alimento que é fonte de proteína, e aí, né? Todos têm o seu lugar, então isso já torna complicado a gente já também eleger qual o alimento mais nutritivo. Não, é muito difícil a gente fazer isso, mas considerando que dá para fazer isso, ainda assim, quando a gente pensa em alimento saudável, a gente tem que olhar para o contexto, a gente não pode olhar simplesmente para a quantidade de nutriente, tá bom? Então, isso mostra pra gente que existe uma diferença. Quando a gente pensa em alimentos nutritivos, a gente pensa de uma maneira mais objetiva. Quando a gente pensa em alimentos saudáveis, a gente pensa de uma maneira um pouquinho mais subjetiva e contextual. Não tem como a gente tirar aquele alimento do contexto. Por exemplo, comer salgadinho, comer brigadeiro numa festa de criança é saudável? Olha, depende, faz parte do contexto. Claro que vai depender da quantidade, vai depender de quem está comendo, vai depender de várias coisas. Mas de uma maneira geral, não é, vamos dizer assim, errado comer um bolo no aniversário, né? De uma maneira geral, porque faz parte do contexto. Então, talvez levar uma marmita para uma festa e ficar frustrado e depois acabar descontando na comida ou não lidar bem com isso, pode ser mais prejudicial do que se a pessoa for lá e comer aquilo lá e tá tudo certo, vida que segue, depois ela chega em casa e a rotina continua, tá bom? Então isso mostra pra gente essa diferença, espero que tenha ficado claro. Por que é tão importante a gente tomar cuidado ao rotular os alimentos como saudáveis e não saudáveis? Isso tem acontecido bastante nas consultas, eu tenho visto bastante isso nesses últimos tempos, que é o seguinte, a pessoa ela pensa o seguinte, esse alimento é saudável, se ele é saudável eu posso comer à vontade. E isso nós nutricionistas temos, vamos dizer assim, uma parcela de culpa, porque quando você pensa, por exemplo, se você já passou com algum nutricionista, ele provavelmente falou assim pra você, salada você pode comer à vontade, né? Salada de folhas principalmente, né? Então salada de folhas você pode comer à vontade, abobrinha você pode comer à vontade, esses alimentos que teoricamente têm bastante volume e não tem muita caloria. Então quando a gente passa essa informação para vocês, o que fica na cabeça? Alimentos saudáveis eu posso comer à vontade. Só que, na verdade, por que a gente fala,
colocando enquanto classe, que os alimentos, por exemplo, folhas, as folhas verdes podem ser comida à vontade. Porque não tem como comer muito, vamos ser sinceros, não dá para você comer uma quantidade super exagerada a ponto de te fazer passar mal, tá? De uma maneira geral, tá, gente? Claro que pode acontecer, mas assim, não é o normal. Então, aqueles alimentos, eles vão ser... Quando você vai calcular uma dieta, as pessoas isso nem entra no cálculo. Então, por isso que as pessoas falam como à vontade. Só que o problema é você extrapolar isso para alimentos que você julga saudável como um todo. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, azeite é saudável. Ok, azeite é saudável. Tá, então eu vou colocar meio litro é muito. Eu vou colocar ali 250 ml de azeite na minha refeição. É muita coisa. Isso não é necessariamente uma coisa saudável, não, tá? Por quê? Porque tem bastante energia ali e acaba desequilibrando, você vai acabar consumindo uma quantidade de caloria maior do que você precisa, né? Por achar que o azeite é saudável, logo eu posso comer o azeite à vontade. O azeite é saudável e gostoso, tá? Perfeito. E ao mesmo tempo, ter esse raciocínio para o doce ou para os alimentos mais palatáveis ou alimentos que a gente chama de recreativos, como pizza, hambúrguer, também é complicado, porque se eu penso, a pizza, o hambúrguer, por exemplo, não é nutritivo, ou o doce não é, vamos falar do doce, o brigadeiro, o chocolate não é nutritivo. Ok, não é nutritivo, tá, beleza. Então significa que eu não vou comer. Esse é o problema. Quando você coloca ele num rótulo de não nutritivo ou não saudável, ele não é porque ele não é nutritivo que você não vai comer, porque você come, você gosta, provavelmente esses alimentos fazem parte da sua vida. E se esse alimento faz parte da sua vida, ele vai continuar fazendo parte, independente do que você for fazer. Se for fazer uma dieta, ele pode até, vamos dizer assim, ser eliminado por um tempo, mas depois você vai acabar retornando para comer esse alimento e provavelmente em exagero, depois de uma restrição. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Então quando a gente rotula o alimento como bom, a gente cai num problema de achar que por ele ser saudável, eu posso comer à vontade e não tem problema nenhum. E o outro lado, se eu julgo como ruim, eu vou falar que eu não quero comer aquilo eu não posso comer aquilo de jeito nenhum, e tentar não comer esse alimento pode causar aí problemas para você, tá bom? Tem até um exemplo, tinha uma loja aqui na minha cidade que vendia alimentos fit, né, que eles chamam de alimentos fit. E aí foi muito interessante porque eu fui nessa loja e cheguei lá, tinha lá hambúrguer, né? Aí tinha lá um hambúrguer e tal, aí tava falando assim, pão sem glúten, queijo sem lactose, carne sem, não lembro agora, alguma coisa, falar, tudo tinha algum asterisco. O que isso passa para a pessoa leiga, de uma maneira geral? O pão não tem glúten, então eu posso... E ainda estava escrito assim, pode comer sem culpa. Gente, eu sou super a favor que a gente coma sem culpa, mas o comer sem culpa nesse contexto pode significar, a pessoa pode ler como coma em exagero. E aí não é legal, tá? Qual que é o problema disso? Quando você vê lá, vamos supor que você não tem problema com glúten, você não tem problema com lactose, e está escrito pão sem glúten, pão sem lactose. A impressão que dá é que aquilo ali eu posso comer à vontade, porque não tem problema. Porque não tem glúten, porque não tem lactose. Só que, na verdade, se você for pegar, às vezes, a quantidade, por exemplo, de energia, de caloria que tem nesse hambúrguer, e em um hambúrguer onde tem um pão com glúten, normal, e um queijo com lactose, talvez vai ser a mesma coisa, ou talvez vai ser até maior. Então, essa é o que eu chamo de pegadinha da comida fit, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vê lá, isso é fit, isso eu posso comer. Putz, mas aí, tá, mas será? Será que esse eu posso comer não é exatamente eu posso comer exageradamente? Porque eu tendo a comer as outras coisas com muita culpa, tá? Então, assim, resumindo tudo, a ideia é concluindo, na verdade, evite julgar os alimentos. Eu sei que é difícil, eu sei que esse é um trabalho, mas assim, ao máximo possível, tente compreender a comida como a complexidade que ela é, tentando evitar julgamentos rasos como isso é bom, isso é ruim, isso é proibido, isso é permitido, isso faz mal, isso faz bem, porque tudo vai depender do contexto, tudo vai depender da quantidade, tudo vai depender de quem está comendo. Então, assim, vamos tomar um cuidado para a gente não generalizar todos esses julgamentos, que é muito mais fácil de se fazer, e tomar um cuidado para que a gente consiga ter um olhar um pouquinho mais amigável para a comida, menos proibitivo, né, menos problemático, e que a gente consiga ter uma alimentação mais pacífica, tá bom? Bom, gente, era isso, o NPC foi esse, o NPC de hoje, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário deixa aqui embaixo pra gente conversar, tá bom? Obrigado, até mais.